Louvado é o nome do Senhor Jesus. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Quando nós falamos em lançar a rede, a gente abrange lançar a rede em todas as áreas para todas as pessoas. Porque tem pessoas necessitadas precisando. A palavra de Deus nos diz, capítulo 5 do Evangelho de Lucas: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. E viu 2 barcos estar junto à praia do lago. E nesta noite Jesus enxergou o teu barco aqui nesta noite. Amém, eu creio. Aleluia. Ele quer entrar dentro do teu barco. Aleluia. Glória. Ele quer entrar com você dentro do barco para ajudar você a lançar as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E assentando-se no barco a multidão, e quando acabou de falar, disse Simão: faze-te o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. Oh, aleluia! E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus, louvando, glorificando, bendizendo aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus nos deu uma direção neste mês de fevereiro de trabalhar com este tema, lançando as redes. E glorificado é o nome do Senhor Jesus. E sabemos que para nós lançarmos as redes, nós precisamos lançar a rede em águas profundas, não em águas rasas. Porque muitas vezes nós temos medo de nos aprofundarmos. Muitas vezes nós temos medo de irmos mais fundo. E sabemos que se o pescador ele for pescar, ele não vai pescar ali na beiradinha ali do lago. Ele não vai lançar a rede ali. Ele vai ir mais longe para que ele possa lançar a rede e puxar a rede. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então Deus tem nos dado esta oportunidade de, neste mês, já estamos acabando, amanhã é o último dia do mês de fevereiro, estamos acabando já aí neste mês. Eu creio que nós vamos depois dar continuação aí, este tema maravilhoso aí, os irmãos que ministram aí já vão preparando as suas ministrações aí, missionário Raquel, missionário José Luiz, as irmãs aí também que ministram, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu louvo o nome do Senhor Jesus porque esta é uma congregação de ministros do Senhor Jesus. Deus tem levantado ministros e ministras para ministrar a palavra, porque se você for ver, chama os irmãos para dar uma saudação. Os irmãos, eles procuram ler a palavra de Deus. Então eu aproveito e já abro aqui um gancho. Quanto mais você procurar buscar ler a palavra do Senhor Jesus, mais Deus vai te dar entendimento, mais Deus vai te dar sabedoria, mais Deus vai te dar conhecimento, mais Deus vai
te encher da sua palavra, porque se nós formos olharmos aqui nesta palavra, nós vamos ver aqui que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu vou aprender para poder ensinar. Mais eu vou aprender para poder lançar as redes. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E eu glorifico a Deus, então, até mesmo pela oportunidade que tivemos de ter, até mesmo o seminário, que o Ricardo já comentou aqui, a respeito do seminário que foi realizado nesses 2 dias aqui neste lugar, e foi bênção de Deus, que também já está dentro, até mesmo de lançarmos a rede. Ou seja, lançarmos a rede para a nossa família, para o nosso irmão, para nossos familiares, para os nossos colegas, para nossos vizinhos. Aonde a gente estiver, a gente lança a rede. Porque se os irmãos forem ver, os irmãos viram testemunhos que foram relatados aqui, de coisas simples do dia a dia, de pessoas que Deus coloca até mesmo no nosso lado. Precisamos pedir direção para Deus até mesmo aonde a gente for. Aonde a gente vai ir, até mesmo lançar a rede. E ainda aquele pastor falava que ele pedia direção para Deus para ir lançar a rede em algum lugar. E aonde a gente vai lançar a rede? Aonde estão os necessitados. Aonde estão pessoas precisando da palavra do Senhor Jesus. E aonde Deus te direcionar para você, e você vai chegar lá, e Deus vai te direcionar a pessoa. Ele te direcionando a pessoa, Ele vai te usar para você ganhar esta pessoa. E é interessante que foi colocado aqui, foi dito que muitas vezes até mesmo nós, quem sabe alguém aqui também já passou por isso. Até mesmo aqui dentro da igreja. Só que muitas vezes nós nos retraímos. Muitas vezes chegamos aqui e começamos a sentir dores que não são nossas. Começamos a sentir sintomas que não são nossos. Mas é Deus nos tocando que aqui dentro, ou seja, aonde você está, tem pessoas que estão passando por isso. Daqui a pouco você começa a pensar, tá, mas da onde saiu essa dor, saiu essa dor? Se eu não tinha, se eu não tenho, se eu não estava sofrendo. E quem sabe do teu lado ali tem pessoa que está passando por esta necessidade. E o que você precisa fazer? Você precisa lançar a rede. Você precisa, Deus, agora é eu, Senhor, dá direção. E dá um direcionamento, Deus vai te direcionar. E é assim que Deus trabalha. E então essas pessoas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu preciso ouvir a palavra do Senhor Jesus. E esta palavra ela é muito conhecida, mas é uma palavra que ela a cada momento ela nos deixa um exemplo. Porque se cada um de nós falar esta palavra, vai falar de uma maneira totalmente diferente. Mas tudo baseado dentro da palavra do Senhor, daquilo que Ele quer falar com nós através da sua palavra, que Ele falou com aqueles apóstolos que estavam ali, aqueles discípulos que estavam ali. E o interessante, o foco desta palavra é, aleluia, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E eles, ao lançar a rede, houve o quê? Houve multiplicação. E se nós for ver a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela desde o princípio ela já começou a falar como homem. Ou seja, ela disse, haja. Lá no primeiro livro lá no Gênesis, primeiro, ela vai dizer, haja. Ou seja, é Deus já falando. E depois as duas primeiras palavras que Deus disse a Adão foi
frutificai e multiplicai. Você vai encontrar isso lá em Gênesis 1:28. E depois, quando Deus ele também restaurou a terra, disse a Noé e a sua família: frutificai e multiplicai. E depois da palavra de Deus sobre frutificar e multiplicar, as coisas começaram a frutificar e começaram a multiplicar. Ou seja, os homens, os animais, os frutos e as bênçãos do Senhor Jesus também começaram a se multiplicar e a frutificar através da palavra do Senhor Jesus. E se nós formos entrar ali no livro no Novo Testamento, nós vamos ver também que a igreja, ela começou a se multiplicar. Como já foi dito aqui, através do quê? Através da palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus em Atos 12:24, a palavra de Deus nos diz que ela crescia e se multiplicava. Ou seja, a igreja ela crescia e se multiplicava. A palavra de Deus crescia e se multiplicava e a igreja ela crescia. Por quê? Porque ela ouvia a palavra de Deus. Então o segredo aqui desta palavra está em nós ouvir a palavra do Senhor Jesus. Não ouvir palavras de homens. E só assim nós vamos ter uma pesca maravilhosa. Só assim nós vamos ter bênção do Senhor Jesus para as nossas vidas, para os nossos corações. E nós vamos ver aqui que através da palavra do Senhor Jesus, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. E muitas vezes nós passamos por situações, irmãos, porque nós não ouvimos a palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes passamos por situações porque nós deixamos de ouvir a palavra de Deus e começamos a ouvir palavras de homens. E começamos a ouvir palavras de homens dizendo que não vai dar certo, dizendo que não vai conseguir, dizendo que a igreja não vai crescer, dizendo que hoje, do jeito que está as coisas, não vai dar certo, a igreja não vai se multiplicar. Mas nós temos que entrar para dentro da palavra do Senhor Jesus e crer na palavra de Deus que diz: crescei e multiplicai. E isto serve para os nossos dias, para as nossas vidas. E muitas vezes não acontece por quê? Porque nós não estamos lançando a rede. Porque nós deixamos de lançar a rede. Por que os bancos estão vazios? Porque nós deixamos de lançar as redes. Por que há muitas pessoas que muitas vezes não querem mais saber de Jesus? Porque nós deixamos de lançar as redes. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E os milagres de Deus não acontecem por nosso conhecimento, experiência ou habilidade humana. Porque aqueles homens, eles eram experientes, eles estavam ali toda a noite, eles sabiam pescar. Mas eles pensaram que, nós já pescamos há muito tempo, vamos para ali, vamos pescar. Mas não, eles passaram uma noite inteira e não pescaram nada. E não pescaram nada. Imagina uma pessoa pescando a noite inteira. Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Agora imagina nós como homens e mulheres de Deus. Aleluia. Quantos peixes nós já pescamos para o Senhor? E quanto tempo já faz que nós já estamos na presença de Deus? Aleluia. E ele diz: sobre a minha palavra. Sobre a minha palavra. E um dos exemplos que nós vimos nesta palavra aqui é que os milagres não acontecem por nosso conhecimento ou por nosso merecimento ou para nossas experiências ou habilidade. Porque muitas vezes nós dizemos que eu sei,
eu posso, eu faço, eu conheço, eu sou grandão, mas não é assim que acontece. Porque é na simplicidade da palavra, como nós vemos aqui os irmãos falarem, é na simplicidade. As palavras de Jesus eram palavras simples, e o povo estava sempre com ele atraía a multidão. Segundo, vamos correndo aqui já para orar para os irmãos, que não basta estar no lugar certo, ou parece ser o certo. Precisamos estar onde Deus mandar. Não basta estar no lugar certo, ou que parece ser o certo. Mas precisamos estar onde Deus mandar. Meu Deus. Eles estavam ali no lugar que eles achavam que era certo, que eles estavam sempre naquele mesmo lugar. Mas de repente Jesus chega e diz para eles: aleluia, volte, volte. Louvado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, que nesta noite nós vamos pedir sabedoria para o Senhor Jesus. Porque muitas vezes, quem sabe, nós estamos trabalhando certo de maneira errada. Quem sabe nós estamos trabalhando certo, mas de uma maneira totalmente errada. Quem sabe nós estamos lançando as redes achando que estamos trabalhando de maneira certa, mas estamos fazendo de maneira errada. Glorificado o nome do Senhor Jesus, aleluia. E em circunstância adversa não desista, irmão. Espere a orientação do Senhor Jesus. Ou seja, eles já estavam lavando as redes. Por quê? Porque eles já desistiram de pescar. Então a palavra de Deus para nós nesta noite é: não desista. Independente da circunstância, não desista. Volte para o mar e comece a pescar, aleluia. Como nos diz a palavra de Deus, aleluia. Eles estavam aqui, ó, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, eles estavam desistindo daquela situação. E se você olhar para o lado, quantos já desistiram? Deus vai te trazer à memória agora quantos já desistiram. Quantos que estavam aí nos bancos pescando? Quantos que estavam aí nos bancos há muito tempo lançando as redes, desistiram de lançar as redes? Deus está te trazendo à memória. Deus está me trazendo à memória. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas não é hora de parar. É hora de avançar. É hora de seguir em frente. Quando a ordem do Senhor contrariar a sua, obedeça. Quando a ordem do Senhor contrariar a sua ordem, obedeça a Ele e ouça a sua palavra. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros. E muitas vezes, irmãos, estamos passando por situações. E muitas das vezes não fizemos sinal aos companheiros. E muitas vezes não estendemos, quem sabe, as mãos a quem está passando por situações. Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque nós temos que ser ciente que muitas vezes nós estendendo as mãos, nós vamos abençoar e ser abençoado.